Fala, galera! Cara, hoje estamos aqui no podcast Revela Aí e eu tenho o maior prazer e orgulho de anunciar esse cara que está dividindo a bancada comigo. É um cara que eu admiro, trabalha há muito tempo. Eu te digo assim, ó, se for botar em calculador em tempo de fotografia, a gente tem mais ou menos o mesmo tempo, mas eu lembro muito do meu começo que eu já dava uma olhada no material do cara para pegar de inspiração, para pegar de referência, cara. Um cara que, além de ser meu amigo, é referência no Brasil todo com a fotografia dele, uma fotografia linda, autoral, uma fotografia autêntica e... Revela aí pra nós quem é o cara que tá aí. Gui Bastian, cara, que prazer, tá? Tu, acho que nesse decorrer dos anos todos da minha fotografia, cara, a gente, de certa forma, sempre esteve perto, mesmo estando longe, Sim. né, em outra cidade, mas assim, cara, com um carinho, eu acho que toda vez que a gente se enxerga, a gente vai lá e divide esse mesmo abraço, esse mesmo carinho, essa mesma torcida pelo sucesso um do outro, e eu tô muito feliz, cara, muito feliz de estar dividindo a bancada contigo, conversando. Eu não tenho dúvida que a galera do YouTube, cara, vai curtir demais o material que tu vai entregar, mas antes disso, cara, já vai lá, te inscreve no canal. Vai lá, deixa teu like, manda um beijo pro Gui, diz que tu é fã do cara. Agradeço. Se tu for hater dele, também vai lá e escreve falando alguma coisa mal, porque ou ele vai responder e vai dar tudo certo, tá? Mas Gui, cara, conta um pouquinho pra nós aí, cara, da onde vem o Gui, do que se alimenta, esse cara que é apaixonado pela fotografia e tão talentoso que nem tu é, mano. Cara, eu acho que eu vou pegar esses primeiros minutos teus aí. Em qualquer lugar que eu entrar antes, eu largo, dou play e depois entro, porque ficou muito bonito. Obrigado. Oh, que massa, cara. Obrigado pela apresentação, assim. Fico muito feliz de estar aqui também, Thiago. A gente conversava em off o quanto teu projeto aqui tá revolucionário, assim. É impressionante ver a estrutura que está sendo feita aqui. E fiquei muito feliz pelo convite, tá? Porque... nós já somos colegas de profissão e colegas também de vivências, né, dentro da profissão. A fotografia foi uma das pontas que nos ligou e acho que isso a gente tem o privilégio de dizer tantos amigos, colegas e olhando bem no final das contas até concorrentes e quantos amigos que a gente também tem assim na Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul, de forma geral. Então, muito bom estar aqui. Obrigado mesmo pelo convite. E da onde é que eu venho e tudo mais, né? Tu foi falando, eu fui me assustando, né? Porque o meu início, eu olhava as fotos dele e eu penso, cara, eu tô ficando velho, né? Não tem muito o que fazer, né? Eu tô sendo um cara já experiente, né, nessa tal de fotografia. E a fotografia na minha família, na minha vida, ela entrou desde sempre, né? Eu venho de uma família de fotógrafos. Eu sou de uma cidade chamada Guaporé. E lá começou, então, o seu Adalberto Bastian e dona Genesi, meus pais. Lá eles abriram o Estúdio Bastian. O estúdio ele existe até hoje, já vai estar fazendo 30 e poucos anos. E o que acontece, Thiago? Eu, como um bom filho, passei muito mais tempo da minha vida dentro do estúdio, ajudando eles de alguma forma, do que brincando na rua. Eu digo que lá em Guaporé nós somos os únicos Bastians, né? Nós não temos tios, primos, família. Meus pais foram para Guaporé. Então, desde sempre eu passava dentro do estúdio, dormia dentro do estúdio, brincava lá. E a partir do momento que eu tinha altura para alcançar no balcão, eu comecei a atender gente. Mão de obra barata, né? Começa em casa. Eu ia dizer que na época o trabalho escravo era permitido quase, né? Mas era um trabalho infantil, de fato, que eu me orgulho demais de ter feito parte. Demais mesmo, porque eu digo que muito da minha trajetória se deve também ao tempo que eu tive no balcão do estúdio. Então, eu poder atender uma pessoa que hoje está de bem com a vida, amanhã ela não está, e estava louca para encontrar só alguém para descontar, e essa pessoa era eu, ou eram os funcionários do estúdio, ou eram meus pais. Então, eu passei desde pequeno a entender não, mas a lidar com gente. Entender, acho que eu fui depois. Mas muito do que eu tenho com a fotografia até hoje é graças a esse início. E lá no estúdio, então, eu trabalhava, ajudava, né? Conforme dava, organizava os negativos. Eu não cheguei a fotografar com câmera analógica. Isso meu pai pegou toda essa fase. Mas nesse tempo eu só ajudava. E qual era a minha forma de ajudar? No estúdio, dentro, mas nos eventos principalmente. Então, desde quando eu tinha 12, 13 anos, eu ia nos eventos com meu pai. Com meu pai e com a equipe lá. E o que eu fazia? Primeiro, eu comecei sendo cabo man.
Passou por essa? Bom, nessa eu não passei, mas olha... É uma experiência diferenciada, né? Pra galera que não tá ligada também, na época a gente fazia foto e vídeo. E as filmadoras, né, eram de ombro. Com cabos e cabos e E cabos. cabos e cabos, porque a luz a gente utilizava uma de 300, trezentinho que a gente chamava, ficava em cima da filmadora. E essa luz era ligada na tomada. Então, ia o cara gravando da minha frente e eu era a sombra dele segurando uma extensão de 40, 30, 50 metros, depende o tamanho do local. E cada passo que ele dava para frente ou para trás, eu ia soltando o cabo Ou recolhendo. ou recolhendo o cabo. Cara, que mão. Então, era muito legal, porque desde esse início aí, eu comecei sempre na verdade, a minha vida foi moldada dentro dos eventos. Então, desde esse início, eu fui ensinado pelo meu pai a como me portar. Até mesmo antes de saber fotografar, saber filmar, saber a técnica de alguma coisa, eu sempre fui moldado a como me portar. Desde aquela época, Thiago, a nossa instrução era: não toma guaraná num copo transparente. Pode ser que seja interpretado como bebida alcoólica pelos convidados. E numa região interiorana, isso era perceptível, digamos assim, né? Daria um impacto negativo caso viesse a acontecer. E nesse nível de coisas eram inúmeras. Então eu passei a aprender desde o início a como primeiro me portar e depois eu sabia fazer, né? Comecei sendo isso, depois comecei a iluminar. Meu pai fotografava, então, com o filme, ISO baixo, então não iluminava o fundo. Eu fazia célula para ele. Eu segurava o flash lá atrás da pessoa, apontava para a parede e apontava um outro aparelhinho para o meu pai. Então, isso fazia conexão e disparava o meu flash também. Era uma tecnologia, né, Bastião? Não, impressionante, impressionante. E aí eu apontava para o teto, não disparava. Se apontava para ele, disparava. Ou eu aqui, né? Passava alguém, eu já aqui, ó, e foi. Então, assim, era muito legal mesmo, assim, mas foi um aprendizado massa. E na chegada do digital, aí sim que eu entrei na vida de fotógrafo, digamos assim, né? Na chegada do digital permitia uma coisa muito importante: errar. Antes, não era permitido errar na fotografia. Ou se era permitido, a linha de permissão era muito baixa. Então, meu pai fazia as fotos sempre de forma mais segura. Ele carregava o evento nas costas, digamos assim, e eu ia com um olhar mais solto. Eu ia podendo enxergar coisas que ele até então não enxergava. E não tinha por que ele enxergar, porque ele já estava fazendo isso também há muito tempo. Mas, no Orkut, eu ia publicando essas fotos. Para quem não sabe o que é Orkut, tá vendo esse programa nos dias de hoje, Verdade. Orkut era uma rede social que a gente postava material lá, postava foto, participava das comunidades, né? Exatamente. Pode prosseguir. Exato. Então, dado esse adendo, explicar o que é Orkut, né? É a nossa realidade. Mas lá que a coisa acontecia, né? A nossa central de saber dos eventos que aconteciam, os amigos, as fotos, era a única rede social naquele momento que eu podia publicar fotos. Então, as pessoas começaram a gostar. E começaram a gostar e elas iam pedindo: tá, eu fecho e o Gui pode ir junto? Mas o Gui vai junto? Ele vai junto? Não, eu só fecho se ele poder ir junto também. Então, algumas pessoas acabaram pedindo sobre isso. E eu comecei aí, então, de forma mais firme com meu pai. Ele fazia o trabalho mais redondo, eu fazia o solto, e no início era muito legal, porque a gente enxergava como complemento. O álbum, né, tinha essas duas vertentes juntas. Com o passar do tempo, eu comecei a dar uma coceirinha sobre alguns detalhes. Quais deles, por exemplo? Uma entrada de noiva, o meu pai mandava ela parar, mandava ela seguir, meu pai... A profissão de cerimonialista começou depois que meu pai parou de fotografar. Porque daí pensaram assim: opa, precisamos de alguém para organizar o evento. Porque o meu pai fazia desde nó de gravata, organizava fila de padrinhos, comandava tudo. E, Thiago, tu também passou por isso? A profissão de cerimonialista é, entre aspas, uma profissão nova. Uhum. Nós passamos muito tempo da vida sendo os cerimonialistas, digamos assim, né? Ou sendo ou dando instrução. E ainda bem que elas existem, as que trabalham correto, lógico, né? Porque facilitam muito o desenrolar do evento. E
eu olhava aquilo e pensava, poxa, mas podia ser um pouquinho mais leve, né? Podia ser um pouco mais solto. E aí eu pensei ao mesmo tempo, quem sou eu para eu chegar no meu pai e dizer, pai, tudo que construímos até hoje não é mais assim, vamos mudar. Eu não me vi com essa coragem. Então, mas olha que engraçado, né? Me vi com a coragem de fazer o oposto e talvez mais complexo, criar então a minha empresa, a minha forma de fazer. E aí, de lá para cá, a história foi sendo construída assim, porque naquela maneira eu conseguia aplicar as coisas que eu acreditava, que era atender menos pessoas e atender melhor. Né? Na época, a gente fazia 3, 4 casamentos num sábado pelo estúdio. Eu não sabia não, eu só sabia o nome dos noivos. Eu chegava na igreja com 15 minutos de antecedência, me apresentava para o Pedro. Você que é o noivo. Às vezes não tinha tanta diferença até na vestimenta, né, no traje. Eu tinha que começar a perguntar quem que era o noivo. E aí, porque eu fazia a igreja desse casamento, e aí quando batia meia-noite eu já ia para uma formatura, que tinha o resto da festa de uma formatura. Uma loucura. E estando no meio daquela loucura, eu também chegou um momento que eu acho que eu pensei, é uma loucura, mas eu não preciso também abraçar ela dessa maneira. Então, por isso que acabei, a partir dali, fazendo da minha forma. Tu passou por isso também? Com certeza, cara. Com certeza. E eu nunca esqueço, tu falou agora da profissão de cerimonialista, né? Era nítido, assim, quando a gente chegava, não existia. Porque não existia, gente. O cerimonial veio não faz muito tempo mesmo, que tem profissionais para isso, específicos para isso. E a noiva te olhava e dizia, tá, e agora? E eu disse, agora a gente pode abrir a pista de dança, agora a gente vai lá fazer a foto do bolo, agora a gente vai começar tal coisa. A gente tinha que direcionar. Isso, querendo ou não, pra gente que tá tentando ter uma mente criativa dentro do evento ali, ela te bloqueia toda hora, porque ela te bota uma carga de uma coisa que teria que estar acontecendo. Exato. Pra tu poder seguir o teu raciocínio e tudo mais. E a gente tinha que dar aquela pausa. Não, peraí, agora vamos fazer tal coisa. Vamos jogar o buquê? Sabe? A gente tinha que direcionar. Então hoje, graças a Deus, tem profissional para isso. Eu tenho uma rede de relacionamento muito grande com cerimoniais e a gente se ajuda muito com indicações, com tudo, porque eu vejo que a fluidez do evento e do nosso trabalho depende muito de cada etapa acontecendo no momento certo, mas sem que eu esteja preocupado com isso. Entende? É muito bom. E te ver falando assim, passa um filme na cabeça, Gui. Porque ontem, a gente gravou um episódio passado agora com o Robson Kunz e ele disse assim, Thiago, eu sou um cara que não vim de uma família de fotógrafos e eu penso assim que deve ser muito bom ter pai fotógrafos, entende? Certo. Crescer desde pequenininho. Porque eu vejo a minha filha vem no estúdio, ela pega as câmeras aqui, analógicas, que tem de decoração, e ela sai fotografando, faceira. Eu digo assim, cara, ter acesso a isso desde muito cedo deve ser uma ajuda muito grande. Mas, pelo outro lado, eu também acredito que a carga de responsa, a carga de tudo de vir de uma família de fotógrafo também não deve ser fácil. E até o Robson ainda brincou, ele disse assim, cara, no meu caso, eu peguei o estúdio dos meus pais praticamente quebrado. Eu tive que alavancar para. E contigo, pelo que me falou, foi diferente. Tava dando tudo certo. Sim, daí mexer numa coisa que está dando certo, Gui, eu acho que a resposta deve ser bem maior. Eu acho que assim, não tem como, e quem sou eu também, pra gente medir o nível de responsabilidade que uma pessoa teve na outra história, né? Eu sempre vou saber apenas o nível de responsabilidade que eu tive dentro da minha. Jamais vou ousar dizer que é mais fácil, mais difícil de uma outra história. Mas sou muito consciente da minha, e tu falou agora e me veio como gatilho, uma vez que eu chorei dentro do estúdio, foi porque uma porta não estava fechada, e eu que havia passado pela última vez por essa porta, e foi a única vez na vida que meu pai me deu um xingão na frente dos funcionários. Esse tipo de coisa, Thiago, hoje, em 2025, 15 anos, 20, quem sabe depois disso, tem uma consequência. Esse tipo de história sendo vivida ao vivo por quem está na pele é outra. E, de fato, sim, era uma responsabilidade muito grande. Eu digo até hoje, é uma responsabilidade ser filho do Bastian, na cidade onde a gente mora, né? Mas, ao mesmo tempo, eu também estava buscando o que eu consegui e protejo até hoje, que é ser o Guilherme Bastian. Né? Que eu digo que a minha vitória fotográfica foi no Wedding Brasil, quando eu levei minha família para me assistir lá no palco. E a gente estava num grupo de
de pessoas conversando, meu pai e minha mãe juntos ali também, e chegou um cara e falou, Bastian, posso fazer uma foto? E o meu pai se virou para ele. E aí ele falou, não, ele ali, ó, apontou para mim. Aí eu pensei, olha que massa, aqui eu sou o Bastian, né? E lá na nossa cidade, eu comecei sendo o filho do Bastian. Então, eu não tive essa oportunidade de expor sempre a forma que eu penso, que eu prezo. Por muito tempo, eu tive que fazer a forma que eles desejavam que fosse feita, né? Tanto é que, me fez lembrar um outro momento agora, eu publiquei um casamento, naquela época, ainda quando eu era com meu pai, e o cara ligou, o cara não, o sogro da noiva ligou no estúdio e ele perguntou assim, vocês têm certeza que são essas fotos do casamento da minha filha? E o que ele queria dizer com isso, Thiago? A filha dele, o noivo, adoraram as fotos. Só que já eram fotos mais soltas, menos esperadas. Não tinha foto do beijo, não tinha foto da aliança, não tinha aquela foto tradicional da família, mas tinham muito mais fotos e momentos do que as fotos posadas. E essa expectativa foi quebrada, porque ele como sogro, né, de uma geração já também anterior a que estava presente, ele já tinha expectativa das fotos que o meu pai faria, por exemplo, né? E se meu pai fosse publicar um casamento, seriam somente as fotos tradicionais. Então, foi muito interessante, assim, eu passar por esse processo de troca, de saber que o Estúdio Bastian era um e o Guilherme Bastian era outro. E assim como cada um temos um número de CPF diferente, ele não é só um número. Ele representa uma vivência diferente, gostos diferentes, maneiras de enxergar diferentes. Mas até eu estar seguro de mim a ponto de isso sou eu, foi um bom tempo. Foi um bom tempo. Porque era uma pressão também eu pensar dessa maneira como tu falou. Poxa, está dando tudo certo. O mínimo que eu tenho que fazer é dar certo ao dobro, ao quadrado. E por que eu vou colocar em mim essa pressão? Não fazia sentido, não faz sentido. Então, foi muito desafiador também nesse sentido, ao mesmo tempo que sou um cara privilegiado, porque, poxa, eu esperei fazer 15 anos para poder ir com meu pai para o congresso em São Paulo. O meu desejo de 15 anos era esse, não era um presente, não era uma... Eu queria ir para, na época, era a Photo Image Brasil. Então, foi a primeira vez que eu fui, e desde essa primeira vez, acho que eu também... Veio uma picadinha ali do tipo, cara, será que um dia eu vou estar também em algum palco dividindo o que sei, né? Nunca foi um desejo do meu pai. Meu pai nunca foi uma referência fotograficamente, tecnicamente falando, né? Na época dele só tinha praticamente o Joel Reichert, né? Que é um fotógrafo e uma família que a gente sempre tem um carinho enorme. E quando eu falo a gente, acho que nem é só eu e a minha família. É referência para todos os fotógrafos, né? Para a história da fotografia no Brasil. Exatamente. Então, naquela época era isso, mas acho que ali também me pegou um pouquinho. Poxa, será? Quando? E aí, o decorrer do tempo foi mostrando que foi acontecendo, né? Ah, cara, é mágico. Eu digo assim, é legal porque a gente vive, eu digo, esse mundinho que a gente vive da fotografia, ele se repete em muitas coisas na vida de todos os fotógrafos, eu acho, né? Então a gente começa a ver a história do cara e tu começa a somar com a tua, assim, ó. É doido demais de pensar nisso. E Gui, assim, ó, e eu tava presente naquele ano no Ed Brasil. A tua palestra foi uma das melhores palestras que eu vi no Ed Brasil, em todos os anos que frequentei, isso que frequentei vários anos do Ed Brasil, mas veio a galera de pé, aplaudindo, e tudo que tu entregou lá no palco. E veio, cara, era um piá também, sabe, Exato. eu digo assim, com aquela atenção à flor da pele também, por estar entregando lá em cima, uma responsa do caramba, sabe, foi muito legal. Esse teu lado, Baixa, assim, ó, que eu vejo que tu te destaca cada vez mais no mercado da fotografia, com registrar as camadas, entregar a realidade dos eventos, que querendo ou não foi o que dividiu um pouco, foi um divisor de águas referente ao que tua família fazia e o que tu resolveu fazer. Sim. E que sem dúvida foi uma coisa que te alavancou muito. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa forma Bastian de ver as coisas assim. Entendi. Que foi uma coisa que te levou a muitos lugares, muitos palcos, muitos casamentos fora, a ter muitos trabalhos por te destacar com esse olhar. Sim. Eu lembro que naquela época todo mundo falava em camadas, que era uma coisa que ninguém falava antes, né? De ver além do que o óbvio está mostrando ali. Então eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Perfeito.
Sabe que tem uma série no Netflix chamada Drive to Survive? Sim, sim, já vi. Maravilhosa, assim, também. E eu tava lendo uma matéria sobre ela e um dos diretores diz assim: o nosso objetivo com a série é fazer com que a pessoa que assistiu a corrida em casa, ela acha que sabe como foi a corrida. Mas daí, quando ela vai assistir a série, ela vê, de fato, como foi, né? Nesses bastidores, digamos assim. E eu acho que esse discurso dele vem ao encontro do que eu procuro fazer também com os casamentos. Desde quando eu comecei a fotografar e valorizar essas fotos que até então não pedem holofote, eu comecei a me encontrar ali. O que eu quero dizer com pedem holofote? Uma foto cortando o bolo, ela pede holofote, o casamento todo para até mesmo para ver, é um momento esperado. Mas uma foto dos noivos comendo o bolo de forma discreta dentro de um canto do casamento, enquanto o casamento acontece no outro lado, é algo sobre os noivos e não sobre o casamento. É uma foto que não pede holofote, mas é uma foto muito mais verdadeira. Então, por isso que eu comecei a prezar o tradicional, sempre fiz e sempre vai ter. Mas hoje, num casamento meu, vai ter 90% fotos de momentos e 10% fotos esperadas, digamos assim. Que sim, precisam acontecer. A única diferença é que a galera não vai encontrar isso no meu Instagram, no meu blog. É isso aí. Essa é a questão. E muitas pessoas, às vezes, confundem isso, tá, Thiago? O Bastian não faz. O Bastian não faz. Olha aqui, no meu casamento eu tenho que fazer fotos com os convidados. Meu amigo, em todos os casamentos Todos eu fazem. faço as fotos com os convidados. Gui, eu vou te cortar um segundo, porque eu lembrei de uma coisa agora. Eu fechei um casamento no final de 2021. Foi muito engraçado porque foi um casamento assim, ó. Dia 1º de janeiro, o noivo tava... Essa história que ele me contou. Ele tava sentado no vaso, zapeando fotógrafo, procurando o fotógrafo do casamento dele. Enxergou meu perfil e ele gritou. Ele disse assim, ó, achei o cara que vai fazer o casamento. Cara, eu também sou um cara que expõe aquilo que eu curto fazer. Aquilo que eu quero que as pessoas gostem de ver é o que eu vou expor na minha rede social. E a noiva questiona ele uma coisa. Cara, mas será que ele faz aquela foto que ele arruma a gravata do pai pra fazer aquela foto posadinha que vai pro porta-retrato da avó? E foi a primeira pergunta que ele me fez pelo Instagram. Tu faz esse tipo de fotografia também ou só o espontâneo, só o documental? Eu digo, não, eu faço, só que eu mostro aquilo que eu quero mostrar. E daí vem bem de encontro com isso que tu falou. Porque as pessoas às vezes acham que por tu expor... Tem uma foto tua também que eu gosto muito, tipo, tu falou do mãe do bolo, mas tipo, tem um garçom servindo o bolo. Que é uma coisa que ele não tá no holofote. Sim. Mas ele viveu aquele momento junto, ele faz parte daquela história e tu documenta isso de forma maestral, assim, sabe? Então, quando eu vejo essas coisas, cara, vem muito de conta do que eu penso também. Que às vezes tu não mostra, mas tudo acontece. E aí, Thiago, vem uma questão que é uma culpa que possivelmente vai aparecer na cabeça de quem está nos ouvindo também aqui, que eu já presenciei isso. Como ter coragem de publicar as fotos que tu mesmo gosta, né? Tem muitos fotógrafos que não têm essa coragem. E, ao mesmo tempo, acabam reclamando, acabam sendo tristes com a própria carreira, porque o cliente certo não aparece. Mas é que essa noiva do Bastian, mas é que esse noivo do Thiago, são pessoas que aqui na minha região... essa é a frase que eu mais odeio ouvir. Na minha região não vende. Não existe isso, Thiago. Não existe isso. Gente, de forma geral, compra boas fotos de boas histórias. Se eu souber lidar com gente e contar uma boa história, eu vendo isso independentemente de região, de cidade, de estado. É lógico que eu sei que tem regiões mais flexíveis, regiões menos flexíveis. Só que está falando aqui para vocês um fotógrafo de uma cidade chamada Guaporé, do interior do Rio Grande do Sul, com seus 25 mil habitantes também, que também... Qual foi o primeiro passo para eu conseguir chegar onde eu também estou, de ter clientes cada vez que abraçam mais o que eu faço? Mostrar. Eu não tenho como aproximar as pessoas sem estar mostrando. Eu não tenho como chamar a atenção de alguém no escuro. Então, é exatamente isso que eu faço. Eu escolho as fotos. A cada casamento que eu faço, eu escolho fotos que me representam e representem os noivos. Essa é a minha preocupação. É o segredo, né? É a minha preocupação. Fotógrafo, não estou preocupado com você. Eu lamento. Pode ser que tu goste muito das minhas fotos como fotógrafo, como profissional, mas eu não estou pensando em te agradar. Eu fico feliz demais pelos alunos, pessoas que vêm assistir as palestras,
vêm gostando do material cada vez mais e eu vou nos eventos Mas palestrar isso, por causa deles. isso acho que é uma coisa que acontece ao natural. Consequência. É uma consequência, é como se fosse o pagamento. O Consequência. pagamento, o dinheiro vem pela consequência do teu trabalho. Consequência. E assim, ó, noivos, se tem algum noivo assistindo que quer fazer uma guerra de foguete, me chama, porque eu adoraria ter essa experiência que o Bastian teve. Aquele casamento, cara, Não vou negar. Não vou tem negar. explicação, Renan e Lari, cara. no Rio de Janeiro, sim. Não tem Coisa explicação. maravilhosa. Mas aí que tá, Thiago. Cara, eu sou muito feliz, assim, em real, tá? Porque eu tenho encontrado cada vez mais noivos, assim, ó. Tu atrai essa galera, né, incríveis. Bastian? Eu acho que isso é uma coisa Eu tua. acho que eu tenho conseguido também atrair eles, porque eles vão entender, eu acredito, né, espero também, que eles vão entendendo que o meu objetivo ao fotografar não é eu me vangloriar do que eu faço. O meu objetivo ao fotografar é eu cuidar da história deles. O que eu mais tento fazer é cuidar da história deles. Eu acredito que seja um dia muito importante para eu lidar de forma muito egoísta, digamos assim. Eu não vou para o casamento, eu vou para o casamento usando o relógio para saber que horas são, não para saber quanto falta para terminar. Cara, Isso é só um dos pequenos fatores que eu já vejo sentando em mesa de fornecedor, o DJ me olha e diz, será que vai longe hoje? Cara, não quero saber se vai longe ou não. Eu estou preocupado em contar a história do casal. Enquanto isso, eu estou falando de outros fornecedores também, mas possivelmente existem muitos fotógrafos que vão com um pensamento um pouco nesse nível. E aí, Thiago, agora eu vou voltar um passo atrás. Esse fotógrafo que está com pressa, esse fotógrafo que não vê a hora que acabe, etc., eu entendo a cabeça dele a partir do momento que sair de casa não faz sentido, tá? E eu, para não me tornar essa pessoa, eu procuro diariamente fazer o quê? Cuidar da história do casal, ok? Mas é cuidar do meu sábado. O meu sábado também é muito valioso. A cada sábado que eu deixo de ser protagonista da minha própria história, eu acabo fotografando os protagonistas das suas próprias histórias, que são os noivos, certo? Só que de tanto eu contar a história, essas histórias acabam sendo parte da minha. Então, eu preciso viver eventos que também façam sentido com o que eu acredito, com o que eu prezo, como valores, como verdade, que é o que eu mais busco. Eu busco noivos que são felizes com a vida que levam ao natural. E no dia do casamento vai ser ainda mais legal. Eu não quero os noivos que não gostam de si mesmos no dia a dia e estão esperando um dia na vida para ser uma princesa e um príncipe e para depois nunca mais ser isso de novo. E eu sei que tem vários fotógrafos que querem justamente esse perfil aí. E que bom que a gente existe. E que bom que a gente é diferente, né? Que a gente pensa diferente. Totalmente, totalmente. Eu acredito que esse casal que se joga foguete, como tu comentou, o Renan e a Lari, um beijo para eles são fotógrafos também. Tem muita gente que fala que eu sou fotógrafo dos fotógrafos. E olha que bizarro, né? Eu já vi muitas perguntas sobre isso também. Como é que tu se sente ao fazer casamentos de fotógrafos? E eu entendo o questionamento. Acho que eu também poderia ficar curioso em relação a isso. Mas quando eu faço casamentos de fotógrafos, são os casamentos ainda mais leves do que os demais. Porque se eles são fotógrafos, cara, eles acreditam demais em mim. Eles sabem até tecnicamente o que eu prezo, o que eu não prezo, o que eu gosto de fotografar, o que eu não gosto. Então, as pessoas vão notando. Eu fiz um casamento esses dias, foi em Flores da Cunha, aqui na vinícola, e a própria noiva, os pais dela, queridos, querendo fotos com ela, parando assim no ombro, pegando ela no ombro e apontando para mim, e eu fazendo a foto. E terminou assim a foto, né? Eu fiz a foto, aí a noiva falou assim, gente, chega, ele fotografa espontâneo. Ele fotografa espontâneo. É como se ela fosse me defender, assim, sabe? E para mim não tinha problema nenhum. Mas percebe, e não era uma fotógrafa, essa noiva. Percebe como a minha veia está clara. Isso aí. Isso que é importante. E eu tô falando o seguinte, para o fotógrafo que não se identifica muito com a veia ao natural, então ele prefere ter mais controle, também está tudo bem. Mas não espere algo diferente dos teus clientes. É isso aí. Atrai, né?
Isso que tu falou é muito engraçado, porque quando a gente pega alguém mais velho, eu falo a galera mais velha, porque ele enxerga o fotógrafo, ele para o que ele tá fazendo, ele pode estar com a boca cheia, mas ele para de mastigar e te olha e fica parado pra tu fazer a foto. Daí tu faz a foto. Ele deve achar que tu é retardado, porque tu faz a foto e tu continua com a câmera esperando ele desmontar o que ele montou e seguir pra tu continuar clicando. E ele deve pensar, cara, esse cara é retardado, porque ele já fez a foto, o que ele tá me olhando ainda? Exato. Sabe? Mas é tão legal quando o teu cliente consegue entender isso, né? Se torna... E eu acho que o fato de fotografar fotógrafos, cara, é pela referência que tu é também, entende? O cara que tem noção e que entende um pouco da fotografia, ele busca as pessoas que inspiram ele e quer ter o registro do seu casamento de alguém que ele admira o trabalho. Eu acho que é uma consequência de muito trabalho. Acredito que sim, até porque cada palestra, cada congresso que eu participo, enfim, como eu não tenho um produto online para vender, cada palestra minha é uma apresentação de orçamento. Todos os casais fotógrafos, ou mulheres, ou homens que estão sozinhos, eu digo casais porque tem muitos casais fotógrafos da mesma empresa também, que estão assistindo, ao mesmo tempo estão assistindo por tabela um fotógrafo apresentando o seu trabalho. E se esse casal, se essas pessoas até então não casaram, começam a pensar em mim também não como uma referência técnica somente, mas, poxa, acho que se a gente casar, eu gostaria desse cara cuidando da gente. Porque é esse o meu objetivo, é cuidar dessa história e não fazer de forma... Eu vou dar um exemplo. Fiz um casamento e foi no início de março agora que a Storymaker chegou no making off e tinha o vestidinho da filha do casal. E ela, a menininha, ela é cardiopata. Eu contei essa história até num congresso agora recente que eu palestrei. E então, eles me contaram toda a história deles, o quanto isso foi e continua sendo, né, algo complexo assim para que eles possam lidar e o quanto ela é a luz na vida deles assim. E a Storymaker comentou o seguinte: mas parece um coração, né, nas costinhas do vestido. E aí a noiva, sim, mas muito porque também ela é cardiopata, então a gente lida com isso há muito tempo. E aí a Storymaker comentou assim: mas então ela deve ser muito importante para vocês. E eu pensei assim, cara, não precisa fazer uma frase genérica dessas. É lógico, né, Thiago, que ela é Sim. importante. E o fato de ter essa questão com o coração acaba sendo um ponto muito importante na história deles, que eu, por saber, já com antecedência, já sabia em que ponto eu podia entrar, em que ponto eu não precisava entrar, e principalmente eu não precisava passar vergonha dizendo uma frase dessas totalmente sem noção, entende? Então, assim, e aí o porquê que eu acredito que pessoas acabam cometendo esse tipo de gafe, vou chamar assim. Porque é apenas mais um sábado. Ontem era outra noiva, e quem sabe no domingo é outra, e assim vai, e é uma indústria de casamentos. E ok, respeito, mas eu lamento. Eu respeito, mas lamento. Porque são histórias das pessoas não sendo respeitadas da maneira que deveriam. Então, o que eu procuro fazer é respeitar essas pessoas e nos colocar acima. Nos colocar, eu digo, essas fotos têm que me agradar, e o noivo e a noiva. Nós três somos as prioridades disso. Então, acho que com certeza, né, não é a única maneira de ser feita, mas é a maneira que eu venho fazendo já há muito tempo e venho me aproximando das pessoas corretas. Mas eu concordo plenamente contigo. Eu não consigo imaginar eu indo para um casamento e conhecendo como foi o teu começo lá. Chegando 15 minutos antes e me apresentando no dia do casamento. Faz muitos anos que eu adotei essa forma de fazer a minha venda, de aproximar as pessoas, de tomar um café, de conversar, entender um pouquinho da tua história, até antes mesmo de falar de números. Entende? Sim, porque daí sim. tu cria uma conexão diferente. E ali automaticamente, Gui, tu filtra, né? O cara que não quer tirar um tempo para vir falar da fotografia do casamento, daquele dia que é um dos dias mais importantes na vida do casal, é o cara que vai lidar com todo o resto de qualquer jeito. Sabe? É um momento muito importante, é um momento que eu gosto de sentar, olhar no olho, conversar, entender, para que a gente já crie uma conexão ali também e que a gente consiga documentar essa história. E olha como faz sentido isso tu falar. E pode ser que aparente que eu sou aquele cara que vê os noivos muitas vezes ao ano e tudo mais. E aí, ao mesmo tempo, eu já não gosto muito disso, tá?
vou jantar 5 vezes com os noivos até antes do casamento. Não tenho esse perfil. Não, eu tenho oportunidades para conhecer eles. A minha oportunidade primeira é numa sessão pré-casamento. Quando ela acontece, Show. perfeito. Porque é uma tarde que a gente passa juntos fotografando e conversando. Pelo menos é a forma que eu procuro fazer. E na semana do casamento, Thiago, eu tenho um momento com eles que é o meu checklist. Eu montei um checklist com coisas que eu acredito que são importantes para eu e minha equipe estar sabendo para o dia do evento. Legal. Então, uma chamadinha de vídeo também, onde eu começo a fazer perguntas. E, de novo, não é um checklist que eu enviando é o bastante, porque ali eu consigo perguntar assim... Se a pessoa só visualizasse o checklist, ela ia dizer sobre as famílias, né? Se ela tem irmão ou não, se ela tem os 2 pais vivos ou não, e assim vai. Agora, na conversa é o seguinte, me fala sobre a tua família, como que ela é composta. E deixa eles falarem. E aí, cara, tu já vai falar sobre muito mais observações que tu não falaria se fosse algo frio, técnico, preencher lacuna em checklist. E aí eu vou entendendo, bom, essa pessoa merece ainda mais atenção, essa não tanto, ou essa não se dá tão bem com a própria mãe, essa se dá muito bem com a avó. Então, cada sábado é diferente. E com isso tu evita de dar até um balão, né? Uma bola Sem fora. Dúvida, sem sabe? dúvida. Uma coisa que hoje em dia vem se tornando cada vez mais frequente, às vezes os pais não ser mais casados, já ter composta outra família, né? Essa reunião existe muito por causa disso também. Cara, e daí tu vai dar um balão, vai dizer, cara, vamos chamar o pai e a mãe, e daí o pai e a mãe, às vezes, eu digo que esse dia é um dia de paz, que eles baixam a guarda e estão lá só amor pelos filhos. Mas, cara, tem pais que se odeiam, que vão ter que ir lá... Nem a foto preferem fazer junto. E ok, eu tenho que respeitar. Eu nunca me esqueço que eu tive uma formatura, cara, que a menina chegou pra mim e disse assim, Thiago, eu não tenho uma foto do meu pai e da minha mãe juntos. Eles têm as famílias hoje, cada um formou a sua nova família, mas eu queria poder ter uma foto dos dois. E eu disse pra ela, cara, é rápido, não vamos ter que ficar meia hora lá. Vamos juntar, vamos fazer a foto e era isso, entende? Mas é uma forma de tu também te precaver de deixar uma coisa faltando, que eu acho que é uma coisa que muitos fotógrafos pecam. Exato. Eu nunca me esqueço, Gui, que eu fui fazer um casamento em Antônio Prado também. E a cerimonialista botou uma pressão, não, tem que ser rápido, tem que ser rápido. E quando eu entreguei todo o material no final, isso lá dentro da igreja, tá? Eu entreguei todo o material, a noiva olhou, ela se emocionou, tava tudo lindo, ela disse, Thiago, eu só senti falta de uma foto. Eu queria tanto aquela foto com meus pais, os meus sogros, no altar com os padrinhos, aquela tradicional que todo mundo faz na igreja. E a cerimonialista me acelerou e não deixou fazer. Ela disse, não, a gente faz lá no salão. Ela disse, cara, mas eu queria ter feito na igreja onde eu casei. Sim. E depois daquele dia eu virei uma chave na minha cabeça e eu digo, cara, eu brigo com quem for, preciso brigar até com o padre se precisar. Mas a gente vai fazer a foto que tu quer. Porque todo aquele dia do casamento, todo aquele sonho é por causa de vocês. E eu não quero deixar uma lacuna que vai estragar a experiência por ter faltado aquela uma foto que ela sonhava em ter. Então, esse momento é muito importante. Simples de ser feita. Eu lembro de um casamento que eu estava fazendo, onde eu estava fazendo fotos, retratos da noiva, e ela estava muito ansiosa, muito nervosa, assim. E ela estava posando e no visual dela, na face, eu já via que ela estava ansiosa para que terminasse logo as fotos, né? E eu fiz 1 ou 2 fotos, reparei nisso e eu falei para ela, Fran, só para te deixar mais tranquila, lembra que essas fotos não são para mim. Essas fotos são para ti. Tu vai me agradecer demais de tu ter essas fotos depois, tá? Fica tranquila. E ela só respirou fundo assim. Sim, Gui. Sim. Desculpa. Vamos lá. E eram 5 minutos de fotos posadas, que era a oportunidade que eu ia ter de fazer as fotos dela. Só que o casamento é sempre assim, né? Thiago também sabe disso. Eu nunca sei se eu vou ter a mesma oportunidade depois. Então, se eu posso fazer na hora, eu faço na hora. E olha como o mundo é totalmente diferente. Eu fui fortalecer essa lei de vida aí lá no Rally dos Sertões. Onde lá nos falavam também, ó. Se tu pode comer agora, come agora. Se tu pode dormir agora, dorme agora. Se tu pode abastecer agora, abastece agora. Não deixa para depois. E é a mesma questão dentro do casamento. Porque ali, Thiago, é como o casamento, ele é um dia que nunca aconteceu antes. Para nós, eu sei que acontece 30 vezes no ano, 50 vezes no ano para alguém que faz 50 casamentos, e beleza. Para aqueles noivos, é um dia inédito na vida. É um dia que não tem precedentes. Então, nem eles convivem com si mesmos há 10 ou 15 anos. Vai chegar no dia do casamento,
em alguns momentos do casamento, serão 2 desconhecidos. Porque ele quase não chora. E aí a noiva entra e ele se debulha a chorar. Ou ele sempre chora. E a noiva entra e ele fica intacto, porque o nervosismo foi tão grande a ponto de nem conseguir externar. Então, o dia do casamento é um dia inédito. E o que eu quero dizer com isso? Eles, os noivos, acabam sendo interpretados até por mim como pessoas que precisam de instrução. Seria quase um crianças e adultos, do tipo assim, relaxa, eu sei o que tu precisar, o que tu vai precisar. Eu quero fazer... não precisa fazer essa foto no altar, como tu falou agora. Não, precisa sim. Vamos fazer e depois tu vai me agradecer. E possivelmente ela vai agradecer. E eu tenho vivido, além da experiência como fotógrafo, e eu vi isso de noivos, a gente começa a ouvir isso até mesmo de amigos nossos que também já casaram. E é muito legal conversar com eles também, né? Porque a gente, no caso, a gente era até padrinhos, né? Eu e a Cat. E a gente começa agora a entender a visão, nós, né, como convidados, e os nossos amigos sendo os clientes, os noivos e assim por diante. E os desejos deles também vão batendo exatamente com isso. Uma delas nos falou também, ainda bem que a nossa fotógrafa me pediu para eu fazer essas fotos, porque na hora lá eu não queria fazer. E hoje, olha no álbum como ficou lindo e tal. Então, nós somos os adultos e eles, nesse momento, são as crianças nesse sentido. Onde a gente precisa, sim, pôr o dedo e dizer, não, agora nós precisamos disso. Né? E, claro, é um dedo muito momentâneo, né? Naquele momento crucial, não é todo o casamento, longe disso, mas às vezes é sim necessário e a gente está sendo pago também para isso, para fazer com que o evento seja azeitado, vou dizer assim, né? A experiência tá na mão da gente, né? Não adianta. Eles, como tu disse, estão casando pela primeira vez e a gente sempre torce que seja a primeira e a última, né? Que sim, casem, lógico. né? Mas a quem direciona, quem leva todo o rolê é a gente, né? Cara, agora eu vou fazer uma pausa para falar um pouquinho dos meus patrocinadores, a galera que faz tudo isso acontecer. Sou muito grato a ViaColor, viacolor.com.br, a encadenadora onde eu produzo os meus materiais, essas joias que eu não tenho dúvida que o Gui, quando entrega o material para os seus noivos, também pensa como eu, que é uma joia que a gente sabe que já tem um valor muito grande no momento, mas que só vai ganhar a preço com o passar dos anos, né, Gui? Sem dúvida. Acho que cara, não tem quem não goste de chegar na casa dos avós e folhar os albinhos de foto antiga, rir dos cabelos e das roupas, né? Pensa que no momento agora é tudo moda, mas daqui a 10 anos, 20 anos, você vai rir com o que tá ali, muitas vezes, mas é um valor inestimado. Ninguém anuncia no Mercado Livre a venda do livro dos pais, né? Eu eu dou isso de exemplo porque é uma coisa que passa de geração em geração e só ganha valor. Só vai tendo apreço a cada pessoa que vai faltando naquele livro, né, Gui? Sem dúvida. Assim como a Banlec, que é a maior plataforma de venda de fotografia para fotógrafos. Banlec.com.br também, cara, é uma ferramenta que vem ajudando muito o fotógrafo a ganhar dinheiro. Muito fotógrafo a fazer a venda da sua fotografia. E agora não só fotografia, agora a parte do vídeo também, com reconhecimento facial. Então, cara, Banlec, Jonatas, ó, beijo porque tu acreditou nesse projeto desde o começo. Sou muito grato. Gui, a gente tá levando pro nosso final, mas eu queria te dizer assim, ó, que tu deixasse um recado, cara, para aquele cara que tá iniciando na fotografia, o cara que ainda tá se procurando se identificar no seu perfil de foto, na sua linha de raciocínio, que ainda não conseguiu definir. Porque, cara, hoje, depois de todos esses anos, Gui, te acompanhando, vendo o teu trabalho, eu bato o olho e eu sei que a foto é do Gui. Entendi. E aí, como que o cara vai conseguir ter essa referência? Como o cara vai conseguir expressar na fotografia o seu raciocínio? Deixa um recado pra galera que tá começando, alguma coisa que o cara não pode fazer, se tu tem na tua cabeça, ó, não faz isso, que vai dar BO ali na frente, mas alguma coisa que vai agregar pra eles também, assim como tudo que tu passou até agora. Sim. Essa tua pergunta é bem simples, né? Ela poderia só durar umas 3 horas. Mas... É isso aí. É tranquilo, assim. Tiago, o que eu vou comentar em relação a cuidado, né? Com a própria trajetória e consigo mesmo também. Eu fui um cara que cometi esse erro no início, então nada melhor do que eu agora, e é o que eu faço em todas as palestras também, tentar entregar o atalho. Eu pegava uma foto que o Thiago gostava, que o Thiago fez, o Thiago postou, e eu dava print naquela foto e dizia, cara, hoje eu vou fazer essa foto aqui. Eu tenho uma referência, né? Exatamente. Eu levava essas referências para o casamento. E isso não me fez bem, porque eram expectativas que eu criava e quase nunca eram atendidas.
Porque todas as referências que eu tinha, olha como era injusto até comigo, né? Era daquele fotógrafo com aqueles noivos naquele dia, naquele contexto. E eu queria empacotar tudo aquilo, trazer para mim e achava que ia dar certo também. Aplicando na minha pessoa, que sou uma pessoa diferente. E principalmente era injusto com meus noivos, que são pessoas totalmente diferentes daqueles outros noivos também. Então, o que eu passei, depois que eu entendi que isso era algo errado, que me frustrava, eu continuei a ter referências, mas não referência da foto. Hoje, se a pessoa gosta de uma referência, de um nome, entra no nome dessa pessoa, olha o trabalho, mas olha as pessoas que ela também olha os seus trabalhos. Por exemplo, entrou no Instagram do Thiago, vai lá em quem que o Thiago segue. Quais são as referências da referência para eu começar a entender um pouco mais como a tua cabeça funciona e não a copiar a tua cabeça. Porque isso só nos frustra demais. E é ruim, é ruim. Esses dias até eu estava saindo para um casamento, mas nesse momento, pelo menos, o casamento foi muito massa. E o Davi entrou no carro comigo e eu falei, cara, vamos lá, que hoje eu já estou começando a fazer algo perigoso. O que era? Criando expectativa. Acabou se confirmando, era um casamento legal, deu tudo certo. Mas é perigoso, principalmente quando a gente faz esse tipo de quer fazer essa cópia, quer fazer esse print, vou chamar assim. Então, evite o print, evite essa cópia, porque ela possivelmente não vai te atender. E o melhor de tudo, Thiago, sempre que eu tentei fazer essa cópia, eu me deparei com fotos melhores que não saíram nem, quem sabe, de mim mesmo, mas dos meus noivos. Eu digo que os meus noivos são fonte de inspiração para muitas fotos legais, que nem a minha criatividade alcança. Por isso, eu sou inimigo da criatividade. Eu não gosto de ser chamado de criativo, apesar de ser lembrado por ser em muitas pessoas, mas eu sou muito mais adepto à percepção do que da criatividade por causa disso. Então, na dúvida entre ser criativo e ter percepção, escolha a percepção. Porque as próprias pessoas são um material humano para as fotos mais massa que tu vai fazer na tua carreira. E elas são fonte infinita, porque a cada sábado elas são diferentes. A gente não fotografa as mesmas pessoas. Não é uma linha de produção, né, Gui? Exatamente. Então, acho que se eu puder desejar algo nesse sentido, esteja mais atento e menos preocupado em ter equipamento, criatividade, ser criativo. Eu acho que a criatividade, para quem não é criativo, acaba sendo um sufoco. E eu, por exemplo, eu sei que eu sou um cara que eu me entendi como não sendo fã da criatividade. E não resolvi forçar a ser criativo, então. Eu fiz a minha própria leitura e entendi que eu sou bom em outra coisa. Então, por isso, sou mais adepto à percepção. E tu tinha me questionado sobre outra coisa? Ou eu tentei responder tudo em uma só. Não, mas é isso aí. Mas... É uma diretriz pro cara que tá querendo começar, uma linha de raciocínio muito boa é essa aí. Até a gente teve agora há pouco tempo a internet toda comentando sobre premiações que foram plagiadas, tipo, descaradamente a mesma fotografia, só que com outro casal. Então, tu ter referência, Gui, eu acho que é sadio, tu ter referências. Sem dúvida, ter pessoas... Agora, eu entrevistei faz pouco tempo aqui no podcast o Vitor Lax, que hoje pra mim é uma das maiores referências de fotografia de casamento. Incrível. E participei do workshop dele justamente para tentar entender como que o cara raciocina. Porque se eu conseguir entender como o cara raciocina, eu vou aplicar isso do meu jeito. Eu não vou estar sendo um plágio, eu vou estar sendo uma... Eu vou ter ele como uma inspiração e vou tentar aplicar aquilo que o Thiago vê. Né? E aquilo que o casal me possibilita, porque isso que tu falou é muito importante, cara. Cada casal te possibilita uma possibilidade diferente, né? Isso não deixa com que seja uma linha de produção nunca. Porque assim, até no próprio workshop que tu comenta, né? Eu vejo que uma preocupação das pessoas é sempre levar a câmera para o workshop para fazer o portfólio no workshop. O workshop não é hora de levar a câmera, a não ser que o teu mentor, lógico, pergunte e queira que tu leves. Mas o workshop é o momento de perceber como a cabeça do cara funciona, como que ele chega nessa conclusão, como que eu entro nessa sala e faço uma foto X e o Vitor Lax, por exemplo, entra aqui e faz YZW. Né? Como que ele chega nisso? Como que as pessoas que a gente admira chegam nisso? Então, e assim, outra coisa, eu também já tive referências e essas referências, elas são sadias, mas saibam que elas não são eternas. Uhum. E a partir do momento que a gente entende que elas não são eternas, é porque nós estamos começando a fazer algo que tem a própria assinatura. Que massa.
Pelo menos é nisso que eu acredito. Eu lembro a turma, era uma turma de 30 pessoas, cara, e eu acho que dá pra contar numa mão as pessoas que não tinham levado câmera. Uhum. Porque eu quero observar tudo. Eu digo, nesse momento que eu tô aprendendo, cara, eu acho que você que tá nesse estágio, tá estudando, tá aprendendo, seja uma esponjinha, suga tudo, absorve tudo, carrega pra ti, porque se tem uma coisa, eles podem te tirar tudo. Te tirar a tua câmera, tirar tudo, mas o teu conhecimento que tu adquiriu ali, da bagagem, né? O Gui sempre fala também de ter a mochila cheia de conhecimento, e não só de equipamento, sabe? Ter essa bagagem de ensinamento, cara, ninguém te tira isso, sabe? E daí tu consegue raciocinar lá, tu consegue ver e tentar entender o que o cara tá te passando e não tentar clicar pelo olhar dele, porque na hora do workshop tu tá clicando pelo olhar do cara. E o estudo acaba sendo um pouco... Às vezes as pessoas perdem um pouco a linha no sentido da intensidade de estudo, né? Não faz muito tempo que eu ouvi uma frase que dizia... que era algo do tipo assim que... a pessoa ela é tão rasa que ela só sabe coisas que leu. E aí eu ouvi isso e pensei, caramba, faz total sentido, né? Porque a pessoa lê e busca tanto que não dá espaço para a própria cabeça chegar nas próprias conclusões. Para que as próprias vivências façam com que a gente chegue em conclusões que não vão estar naquele livro, essencialmente. Então, assim, lógico, estudar e buscar hoje em dia é muito mais fácil, mas a gente tem que viver as coisas para aprender de fato. As melhores ideias normalmente não surgem dentro de uma caixa em quatro paredes. As ideias surgem enquanto a gente está fazendo acontecer, normalmente fora, fotografando, passando por apertos, passando por momentos legais também. Mas acho que o melhor cenário para que a gente possa aprender é saber que estudar é relevante, mas que viver, na minha opinião, é ainda mais. Com certeza. Gui, antes da gente finalizar, então, pode falar para essa câmera de cá, a tua rede social, onde a galera te encontra. Perfeito. Que o Gui é um cara que vai lá e responde direct, é o cara que responde no WhatsApp, então, que tem um livre acesso ao Guilherme Bastia. Acho que é muito legal. Deixa a tua rede, se tiver o site lá onde tu leva o teu trabalho também. Maravilha. Vai estar tudo, galera, vai estar tudo escrito na descrição do vídeo, mas assim, nada melhor do que o cara falar. Perfeito. Então, para essa câmera aqui. Então, meu Instagram é @Guilherme Bastian. Estou sempre à disposição também em relação a elogios, principalmente. Sacanagem. Ótimo. Não, em relação ao que for preciso e necessário, até o passo que eu consiga ajudar, será um imenso prazer. Esse ano a minha retomada das palestras também, então vou estar com conteúdo inédito de 2025, já somente para palestras presenciais, que eu vou estar por vários lugares por aí também. E tem algo muito importante. Amor, alcança para mim, por favor, o livro. Eu trouxe um presente aqui pro meu amigo. Olha aí, cara. Para saudar o projeto novo, o espaço novo. Te parabenizar também pelo que tu vem fazendo. Acho que é algo... Talvez tu não tenha noção agora, mas vai chegar o dia que tu também vai ter cada vez mais essa noção, o quanto o que tu tem feito agora tá mudando agora e vai mudar a vida de muita gente. Ah, que massa, cara. Então, tá aqui o meu livro. Olha aí, cara. Eu quero também deixar um abraço nele escrito pra ti. Ah, não, com certeza. Eu quero dedicatória, quero um beijinho, quero um monte de não coisa. Era usado, né? Tá fechadinho só pra dizer que ninguém aí. Usou isso aqui, ó. O livro, galera, ó. Isso aí, o livro tá na Amazon também, só pôr na Amazon lá, Guilherme Bastia. Cara, vai estar aqui. Muito, tem gente que leva na mochila pra dar uma espiada, às vezes, durante uma sessão, durante um casamento, só pra ter uma ideia. Ele é pequenininho, é prático, é bem direto ao ponto. Cara, que legal. Da maneira que eu procuro ser também. Tu não tem dúvida, Gui, que... Cara... Eu te considero pra caramba e sei que tu já ajudou muito fotógrafo, sabe? Ajudou muito uma geração que vem surgindo e que vem vindo com um gás, assim, mas te tem como referência. Então, assim, é muito bom te ter aqui. Que tá? isso? Vai lá, finaliza o teu rolê ali, fala onde é que te encontra. Na verdade, não vamos finalizar uma coisa nada. Uma coisa bem legal, que é legal tu falar, como é que tá lá no YouTube... os teus Bastiandores, porque é um projeto muito legal e que tu entrega uma realidade... do que a gente vive em todo evento, galera. Sabe aquilo? Eu fiz um vídeo e até foi inspirado em Tig. Eu fiz um vídeo, viralizou até na internet, daquele momento que tu tá lá comendo docinho, bem faceiro, comendo a tua sobremesa. É o teu momento, né, no casamento, e que batem palma lá dentro e que tu sai te despencando, correndo, porque tu acha que tá acontecendo algo muito importante. Quem nunca? E daí, cara, viralizou porque... Cara, isso é a vida do que a gente vive todo final de semana. Tu tá naquela adrenalina que tu para pra comer um doce e alguém gritou lá dentro, tu não quer saber, tu joga a sobremesa pra cima e sai correndo, porque pode ser uma coisa
que Importante, seja né? importante pode ser que seja uma demais. besteira, e pode ser que Muitas seja vezes é algo uma muito besteira, importante, mas muitas vezes é coisa importante. Então, assim, foi inspirado em ti aquele vídeo. Eu fiz um legal, Reels que e legal. viralizou, foi muito legal. Foi logo pós-pandemia, nós gravamos 9 casamentos de verdade, casamentos reais. E aí criamos uma websérie chamada Bastiandores, que fiz um trocadilho com o meu sobrenome para mostrar os bastidores do mundo real. Então ali a gente conta os bastidores, e não é só nosso, né, Thiago? Tem o bastidor da cerimonialista, da celebrante, do segurança, da galera da cozinha. Então é muito legal, tanto para nós como profissionais, e os próprios... Acabou sendo uma ferramenta que eu utilizo também para quando eu falo do meu trabalho para os noivos. Quais são os noivos que não vão gostar de assistir uma websérie? Com certeza. Sobre Foi uma casamentos sacada reais, muito massa. entende? Então, foi um projeto que nasceu com esse objetivo de compartilhar a minha vida por dentro dos eventos, mas acabou, por tabela, fortalecendo também a venda do nosso trabalho também de forma cada vez mais real. A minha ideia é que a verdade seja sempre a palavra principal do meu trabalho, então a websérie também combina muito com isso. Espero que gostem, tá? No meu YouTube também, Guilherme Bastian. Bastiandores é a websérie. É isso aí. Vai lá, assiste e escreve lá no comentário, lá no Gui também, que você viu, que você chegou lá por esse canal. Exato. Então, Gostei. a gente tá muito feliz. Isso aí. Gui, obrigado mais uma vez, tá? Obrigado. De coração, e obrigado mais uma vez pelo livro, pela tua presença. Estou e sempre à por disposição. trazer esse conteúdo, e vai vir mais vezes. Quando a gente vai fazer uma rodada aí, vamos trazer uma galera e acompanha, que você não vai se arrepender. Não termina com ponto final, termina com Com uma vírgula. certeza, com certeza, Não tá Gui. combinado. Muito obrigado, valeu você, até mais.